Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a palavra de Deus e hoje a gente vai estar estudando sobre um tema, dando continuidade, né? Um tema que eu falei do último vídeo, que é preocupação, situações que a gente nos deixa preocupado, apreensivo e até mesmo cria-se uma grande ansiedade no que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. O objetivo da palavra, do estudo, dos vídeos é mais levar uma tranquilidade no coração de todos vocês, tá bom? No sentido de não ficar ansioso por coisa alguma. Hoje a gente vai estar lendo sobre um dos milagres que Jesus fez, porque Jesus fez vários milagres. Um foi a multiplicação do pão e do peixe. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 2 em diante. Diz assim: Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festas dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus lhe disse: Faça com que todos assentem-se no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queira. E quando já estava satisfeito, Jesus disse aos seus discípulos: Recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços e dois pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Amém? Aí tem algumas situações. A situação de Filipe e a situação do discípulo também André. A pergunta foi direcionada para Filipe. Foi um teste com os discípulos, mas foi direcionado a Filipe. Jesus, no versículo 5, fala: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Jesus sabia o que ia acontecer, porque Jesus era Deus onipresente, Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Enfim, Filipe, ele teve uma preocupação imediata em relação a dinheiro. Ele já pensou em uma proporção de dinheiro que 200 denários, cada denário é um dia de trabalho, não iria ser suficiente. Ou seja, como isso ia acontecer? Felipe teve uma visão de economia, de economista, de dinheiro. Não sabia como é que ia acontecer, porque não tinha aquela quantidade bem provável de dinheiro naquela ocasião ali. E 200 denários era muita coisa, entendeu? E não tinha nessa questão. Já André,
entrando no assunto, ele apresenta-se uma esperança, uma pequena esperança. Apresentando o quê? Apresentando um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele também não sabia como é que aqueles 5 pães e 2 peixinhos iria alimentar a multidão. Mas eu tenho certeza que André, ele sabia com quem ele estava apresentando aquele menino. Sabia que era Jesus. E Jesus estava sendo seguido por causa dos sinais. No versículo 2 que a gente leu, diz assim: uma grande multidão o seguia. Por quê? Porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus vinha de uma série de milagres e penso eu que André, vendo aqueles milagres todos, o que seria mais um milagre, mesmo não sabendo como é que Jesus iria fazer, o que seria mais um milagre para alimentar aquele povo? O que seria isso para Jesus? Simplesmente mais um milagre, entendeu? E mesmo André falando no final da fala, mas o que é isto para tanta gente? Porque no nosso olhar humano a gente não consegue enxergar a grandeza de Deus. A gente não consegue enxergar como Deus é grande e multiplicador das nossas situações que podem nos beneficiar. A gente tenta enxergar um problema. Felipe enxergou o problema que não tinha dinheiro. Vamos economizar aqui, vamos fazer isso, vamos guardar para uma ocasião. Porém, André simplesmente chegou e apresentou algo pequeno, mas com muito efeito. Sabemos que os dois em si colocaram a responsabilidade em Jesus, porque sabia que Jesus era o Senhor dos milagres. Nesse teste que Jesus faz aos discípulos, mostra que quem tem o poder de resolver todos os problemas é o próprio Cristo. Então, não adianta a gente tentar tentar resolver tudo no nosso parâmetro, se a gente não entregar a nossa situação na mão de Deus, na nossa situação em Cristo Jesus. Botar Jesus no banco de reserva e falar que a gente vamos estar resolvendo tudo porque a gente chegou nossa hora de jogar. Não é bem assim. Jesus tem que estar jogando no nosso mesmo time, tá junto com a gente, tá na linha de frente, porque Felipe não soube como que arranjar os denários. André chegou e apresentou uma esperança. Sejamos André, sejamos discípulos que apresentamos esperança para esse mundo, cada vez mais. Sejamos pessoas que colocam a responsabilidade de resolver os problemas em Cristo. E não no dinheiro, não em economia, não em situações que coloca Deus, Jesus em segundo plano. Tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, que guarde e proteja cada um de vocês. Que essa palavra venha dar sabedoria no coração de vocês, cada vez mais e mais. Deus abençoe a todos.